que haja um desenvolvimento harmônico das competências exigidas de um indivíduo, a escola, através do papel do professor, pode contribuir através de alguns elementos: compreensão, tolerância, empatia, incentivo à formação de pensadores, curiosos, questionadores e ainda trabalhando com valores formativos da personalidade e do caráter. Um caminho certo para a educação autônoma. A autonomia, ela vem de duas palavras do grego, de auto e mia. Auto é de si mesmo e mia, lei. Então, o termo realmente ele coloca sobre a questão da pessoa atribuir a liderança de si mesmo. A pessoa é capaz de pensar e de tomar decisões usando a informação disponível. O dicionário Aurélio, ele define a autonomia como independência administrativa. Ou seja, se a gente for refletir um pouquinho, é você ser independente, é você gerenciar essa independência. Mas não é só fazer sozinho, é você respeitar o outro. A autonomia em 3 áreas na vida, mais na área filosófica, na área também pedagógica e na área histórica também. E hoje, dentro do contexto educacional, ela inicia-se com as discussões da democratização dentro da escola, da participação do aluno dentro da sua aprendizagem. Essas mudanças que a sociedade impõe, elas já são sofridas já na criança, já vai se verificar também isso, uma determinada mudança na escola e, consequentemente, no perfil do professor e também dos cuidadores, dos educadores. Só que dentro do meio biológico, ela permeia a visão de que a criança, desde o momento em que ela nasce, ela está se separando dos seus pais. Ela deve ser ensinada, treinada, capacitada para tomar decisões por si mesma. Uma grande educadora, uma pedagoga nipo-suíça, Constance Camus, ela fala sobre autonomia, dizendo que a autonomia é você analisar criticamente a necessidade de normas, aceitar responsabilidades e compreender o sentido da justiça. Dentro do contexto escolar é importante a autonomia porque a nossa sociedade ela é marcada por individualidade, por grande independência e logo desde cedo a criança ela precisa entender todo esse contexto em que ela está inserida. Esta discussão hoje é por causa do momento em que estamos vivendo, em que temos pessoas que precisam tomar decisões, pessoas que precisam solucionar problemas. Então, questiona-se o que a educação, por que devemos educar os nossos filhos? Por que devemos fazer assim deles não somente pessoas que reproduzam o conhecimento, mas que possam criar o conhecimento. Acho que essa é a grande demanda hoje de todos os sistemas educacionais dentro do nosso país e fora. As pessoas querem pessoas que façam a diferença e somente não sejam meros refletores do pensamento de outros. Episódio de hoje: autonomia e aprendizagem. Autonomia. Essa palavra constitui um conceito encontrado na moral, na política e na filosofia. Autonomia representa a capacidade de um indivíduo racional tomar decisões não forçadas e baseadas em suas informações disponíveis. Dentro de sala de aula, no mercado de trabalho e no dia a dia do indivíduo, o desenvolvimento autônomo é uma necessidade para ampliar as possibilidades e gerar sujeitos proativos, o que é quase uma exigência da atualidade. Mas como é possível desenvolver autonomia? E afinal, essa é uma lição da escola
ou de casa? A autonomia no estudante ela já vai ser estimulada desde a primeira infância. E na escola ela vai dar continuidade ao que a criança aprendeu desde então. No entanto, no lar, se a criança ela foi estimulada e ela recebeu dos pais ou dos cuidadores confiança, ela será uma criança com mais segurança para decidir, para tomar suas próprias decisões. E na escola ela vai exercer isso de uma maneira muito mais brilhante. Ela vai precisar decidir em qual grupo ela vai fazer parte de um determinado trabalho. Às vezes há pesquisas em que a professora ela dispõe de alguns títulos e a criança vai decidir. Então ela já vai saber mais ou menos quais são as preferências dela, porque isso já foi desenvolvido desde a primeira infância. Então, na escola, ela vai simplesmente continuar isso aí e potencializar também. A autonomia, ela realmente inicia desde o nascimento da criança, em que o bebê está no berço e esse bebê necessita ficar separado de sua mãe por um momento e a criança chora. Então, quando ela chora, a mãe vem. Então, toda vez que a criança chora, a mãe atende esse clamor da criança, essa expressão, essa fala, que é o choro, ela vai sempre saber que quando ela necessitar, ela vai controlar a mãe. Mas quando a mãe não vem, ela vai ter que aprender a controlar a si mesma. Então, se a mãe verifica, ou o pai, ou o cuidador, verifica que essa criança não está doente, está alimentada, né, não está com nenhuma necessidade sendo suprida, há uma maneira de desenvolver desde esse momento que a criança realmente saiba se governar, saiba entender que naquele momento ela necessita ficar sozinha. A autonomia na escola, ela visa desenvolver na criança e depois, consequentemente, no jovem, algumas concessões e, ao mesmo tempo, situações em que a capacidade em que a criança ela possa por si só gerir, desenvolver esse processo de aprendizagem também, não só dependente ali do professor. A partir do momento na primeira infância, a criança vai, mesmo antes de ir para a escola, espera-se que a criança saiba fazer certas coisas sozinha. Então os pais, em especial a mãe, precisa estar sensível a essa necessidade da criança tomar suas próprias decisões, claro, com certa segurança. Quando entra na escola, quando há aquela separação entre os pais, os cuidadores, e agora tem esse elemento, a professora, ou os professores, geralmente é uma professora, na sala de aula também, essa criança agora vai conviver com outros coleguinhas, ela vai interagir. No seu meio social, ele ou ela vai ter que entender que vai ter que tomar certas decisões, vai ter que agir por si mesmo, não vai ter toda hora alguém para fazer. Então, a autonomia não é algo que somente acontece só no início da vida escolar, ela permeia antes, em que a criança saiba andar sozinha, saiba se alimentar sozinha, saiba ir ao banheiro. Então, ela começa a governar do ponto de vista biológico e também do seu ponto de vista cognitivo. Independência é a possibilidade de autogovernança. É a sabedoria merecida para se caminhar sozinho. Mas independência não é um momento. Independência é um processo. Ela precisa ser ensinada e aprendida. Existem várias ações que podem ser feitas dentro do lar. Algo bem interessante seria as próprias responsabilidades da criança no lar. Quando a criança ajuda a lavar a louça e tem aquela responsabilidade, e mesmo que a criança não faça perfeito, não faça tudo como o pai ou a mãe esperaria, mas a sua participação. Eu estudo no NASP, eu sou do primeiro ano, tenho 6 anos e gosto muito de estudar. Eu gosto muito de matemática e faço tudo sozinho. Lá em casa, com meu filho de 6 anos, eu trabalho a autonomia com ele dentro das pequenas escolhas que eu permito que ele faça no dia a dia. Não são grandes escolhas, eu não posso pedir para ele tomar a decisão de se ele quer ir ou não à escola. Eu gosto de ler livros, aprendi a ler ano passado e eu já terminei a minha Bíblia. Você já leu a Bíblia inteira? Sim. Em quanto tempo você leu? Menos de 1 ano. Alguns pais, eles falam assim, mas como é que eu vou educar meu filho para ter autonomia, para tomar decisões, se ele vai querer ou ela vai querer tomar decisões erradas? Eu sei o que é melhor para o meu filho.
Com certeza os pais têm mais maturidade, mais experiência, eles sabem. Mas é interessante que os pais possam dar oportunidades para que a criança possa escolher. Você quer ir com essa ou esta camiseta, com esta bermuda ou esta, através de escolhas como você pode guardar o brinquedo agora ou pode guardar depois, mas para isso vai haver uma consequência. Quando ele era pequeno, eu tinha muita dificuldade em fazer com que ele guardasse os brinquedos imediatamente após a brincadeira. Mas logo ele foi descobrindo que é muito importante que ele guarde os brinquedos enquanto ele está com os amiguinhos, porque senão ele vai ter que guardar depois sozinho. Então são essas pequenas escolhas que eu permito que ele faça no dia a dia que vão formando autonomia na vida dele. Às vezes meu pai e minha mãe deixam escolher meu brinquedo, escolher o sabor de sorvete. E é legal poder escolher? É. O processo de aquisição de autonomia envolve perdas. Por exemplo, uma criança, quando ela está ali no colo da mãe, para ela ganhar a autonomia de andar, ela perde o colo. E nesse processo, quando ela vai para a escola, as 24 horas dela no lar, ela vai retirar uma fatia desse tempo que estará na escola. Então, ela vai perder um pouco de tempo em casa, no lar, para ganhar aquela sociabilização na escola, ganhar esse conhecimento que é passado por meio do ambiente escolar. Tem um período da vida, com 3, 4, 5 anos, por exemplo, em que a criança é bastante criativa, naquela fase realmente do porquê. É quando o pai fala, muito bom, a sua ideia é ótima. Esse incentivo vai criando a base, porque quando ele chegar na adolescência, onde é que ele vai ou ela vai utilizar bem, vai necessitar dessa autonomia, a pessoa tem realmente segurança. Quando os pais, até com boa intenção, fazem tudo pelo filho, eles na verdade estão, assim, cortando um bem, não dando a eles a capacidade de pensar por si mesmo. A autonomia, ela vai estar presente em todas as fases da vida escolar. No entanto, quando ele chega, a criança, no caso o indivíduo, chega à fase da adolescência, ela será mais notória e até mais assim necessária, porque essa fase da adolescência vai ser aquela fase de testes. Ele está saindo da infantilidade e caminhando para a vida adulta. Então ele vai testar algumas decisões, em algumas decisões, consequentemente virão os resultados dessas decisões. Então, esses momentos ele vai testar hipóteses. Então, na fase da adolescência é mais visível, é mais notório e é essencial também. Palavras de Paulo Freire. Entre nós, a educação teria de ser, acima de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude. Dos livros para a prática, o crescimento harmônico das competências de um indivíduo depende também do quanto ele é estimulado à técnica do aprender e aplicar. Afinal, é assim que se mostra que realmente entendemos uma lição. Quando eu permito que ele tome determinadas decisões independentes de mim, quando eu permito que ele faça algumas escolhas, porque assim eu vou tentar torná-lo cada dia mais independente. Para alguns, liberdade e autonomia são palavras sinônimas. Mas, no entanto, nós não podemos dizer que elas são sinônimas do ponto de vista ético, até porque o exercício da autonomia pressupõe responsabilidade, pressupõe também arcar com as consequências das suas decisões. Mas sempre guiando, ele não tem liberdade total, né? Então, se você pergunta para uma criança, olha, você quer R$1 agora ou você quer R$15 daqui a 2 minutos? Possivelmente, se ele estiver passando em frente a um sorveteiro, ele vai escolher R$1. Porque ele, na realidade, tem essa liberdade, mas a autonomia não foi formada. Então, ele não consegue discernir que se ele esperar 15 minutinhos, 10 minutinhos, ele vai ter um direito maior concedido por ele. Então, aos poucos, eu vou tentando imprimir na mente dele que as escolhas que ele faz geram alguns resultados. Alguns podem ser bons e outros podem ser negativos. Para alguns, liberdade ela é vista como sem limites. Então, por não ter limites,
Nós não podemos dizer que a autonomia ela será sinônima de liberdade, uma vez que a autonomia ela está numa base em que houve limites. Nós temos hoje pessoas que nós poderíamos dizer infantilizadas, em que os pais sempre tomaram decisões por sua vida, ou então deixaram total liberdade, que nós chamamos de laissez-faire. Não haviam limites estabelecidos. Então, é exatamente na infância em que há o preparo para o exercício desta autonomia. Você ser independente é você fazer algo sozinho, mas ser autônomo é você fazer refletindo na sua ação e também respeitando a ação e o pensamento do outro. Uma criança responsável é cuidar dos livros, fazer atividades, vir todo dia para a escola. Eu gosto muito de vir para a escola. O que eu mais gosto na escola é estudar. Desde o momento em que ele entrou para a escola, eu sempre procuro mostrar para ele que ele já tem algumas responsabilidades. Então, organizar o material escolar, fazer as atividades de casa em ambiente apropriado. Então, em casa nós temos uma mesa onde costumeiramente ele já organiza os lápis, o caderno, os livros, e é naquele lugar que ele costuma fazer as atividades. E eu sempre procuro dar um suporte, porque ele tem 6 anos apenas, é uma criança que está sendo alfabetizada, mas nunca dando as respostas, sempre permitindo que ele consiga fazer algumas análises para chegar a alguns resultados. Quando falamos no termo liberdade, estamos nos referindo a uma situação em que não há limites. A criança pode fazer o que quer, estabelecer. Sabemos que a criança está em seu desenvolvimento, em toda etapa do seu desenvolvimento, essa criança necessita de alguém que guie, de alguém que conduza. Então, ela vai ter que se submeter a essa disciplina. Poderíamos dizer assim, ao iniciar sua vida, os pais a gente chama de heteronomia, que é o contrário de autonomia, em que toda vontade está não dentro da criança, mas nos pais. Então, ele é um bebê. Então, à medida que ele vai crescendo, essa heteronomia vai mudando para autonomia, até o momento em que a pessoa realmente saiba como se governar, como tomar decisões e responder por elas. O sucesso na autonomia é claramente verificado em uma outra vertente e sucessiva ao domínio de si mesmo, a capacidade de absorver conhecimento. Quando somos ensinados, apenas aprendemos, mas quando aprendemos a aprender, vamos mais longe. Há alguns alunos que nós vemos isso nitidamente em sala de aula, que são aqueles alunos que buscam por si só informações extras. Eles não dependem unicamente do professor. E esses alunos, por exemplo, eles não vão ler apenas os livros que o professor, no caso, determina. Ele vai ler muito mais. Então, esse aluno, ele é chamado, essa classe de alunos, são os alunos proativos. Eles vão aprender muito mais e melhor. Dentro da escola, existem várias ações que a professora pode fazer. Vai depender também muito da faixa etária. Mas todas elas estão bem atreladas em a participação do aluno, o professor estabelecer, por exemplo, as suas aulas considerando os interesses, né, desses educandos, nunca vir com uma postura de tudo pronto, de que eu sou detectora ou detectora de todo conhecimento. O desenvolvimento da autonomia, ela não tem dicotomias, ela vem desde a infância, da primeira infância, e ela vai simplesmente agregando novas e novas experiências até a vida adulta. Aqui no colégio, nós tínhamos uma necessidade de trabalhar um pouco sobre a indisciplina dos alunos. Então, a gente percebeu que muitos alunos tinham dificuldade de atender comandos da professora, de respeitar colegas. Então, nós começamos a trabalhar o projeto de autonomia, fazendo com que esses alunos refletissem sobre suas ações, respeitando assim os colegas e também respeitando o professor. Pelo menos 3, 4 vezes na semana, eles têm essas atividades especificamente nesse formato onde eles vão ter atividades coletivas, atividades individuais e atividades diversificadas. A turma
vai estar dividida em algumas turmas, 4, 5 polos, que a gente chama, de atividades diferentes que os alunos, eles vão fazer uma espécie de rodízio, eles vão ter que passar por todos esses polos de atividades do dia. Ele tem a possibilidade de fazer a escolha daquilo que ele quer fazer naquele momento. Então, vamos supor que tem 5 polos. A professora vai propor 6 atividades e eles vão poder escolher dessas 6, 5. Mesmo tão pequenos, eles aprendem que escolhas são positivas e negativas. Escolhas que possibilitam que os seus pequeninos olhos sejam abertos para enxergar novas possibilidades e para crescer em todos os sentidos. Então, são áreas do conhecimento de raciocínio lógico, de linguagem, de artes. Então, cada polo ele vai ter uma atividade para o aluno fazer dentro da área do conhecimento. No final do período de aula, eles vão fazer uma autoavaliação. Eles vão refletir como foi a ação naquele dia, a ação dele. Ao realizar as atividades, se realizou com capricho, se fez dentro do tempo estabelecido, se deixou o material organizado, se respeitou o colega que estava fazendo e o colega tem um ritmo diferente do dele. Qual é a diferença da autonomia para a liberdade? A autonomia envolve certos valores, certas bases. Você tem a responsabilidade pelas suas ações. Você pensa e você age, você responde para as suas ações. Na liberdade, não. Tudo que der na cabeça da pessoa, ela vai fazer. E não existe um direcionamento, não existe uma orientação. Essas ações diárias vai fazer com que os alunos cresçam na autonomia, sabendo aquilo que tem que ser feito, ser responsável por fazer, mas refletir também nas suas ações se realmente ele cumpriu tudo. Eu creio que na adolescência é o período em que a pessoa realmente necessite mais usar a sua capacidade de pensar e decidir e responder por suas ações. No período exatamente em que iniciamos o ensino médio, por exemplo, ou até antes disso, em que ele precisa coordenar as ideias. Então, cabe ao professor estimular este educando, esse aluno, para que ele possa, não só os professores, mas a própria família, tomar decisões, refletir sobre o que ele vai fazer. Logicamente que a escola apenas, ela não tem como trabalhar todos esses aspectos que são, no caso, trabalhados também no lar. O ser humano, ele tem 33% de vontade, 33% de meio, 33% de hereditariedade. Logicamente que nós sabemos que muitas pessoas, isso até porque pela experiência nossa, muitas pessoas que só tiveram o meio como ponto positivo conseguiram superar esses outros 66% de negatividade. Então nós sabemos que a escola pode, mas ela não consegue trabalhar de uma maneira assim brilhante em todos os indivíduos se ela estiver sozinha. Eu acredito plenamente na educação que a escola dá ao meu filho como complementaridade ao lar, né? Então, acho fundamental que a autonomia seja desenvolvida e ela acontece à medida que o professor permite, por exemplo, que 2 crianças resolvam um problema entre elas sozinhas. Né? Mediando, com certeza, mas permite. Então, que nem todas as situações, o professor ele dê o resultado, dê o caminho imediatamente, mas ele permita que os alunos consigam processar a situação, ver caminhos que podem levar uma solução e que eles possam fazer escolhas. A autonomia está ligada a diferentes aspectos. É importante desenvolver nos alunos tanto a autonomia moral, que é a capacidade de discernimento entre o bem, o mal, o certo e o errado, quanto a autonomia intelectual, que desenvolve a capacidade do indivíduo de ter sua própria maneira de pensar, que não necessariamente será igual ao que ensinaram a ele.
Uma autonomia cristã, no entanto, vai além da moral e do intelecto. Ela está inteiramente ligada a um tipo de submissão. Para nós, educadores cristãos, algo é bem interessante, é a base filosófica, é a base bíblica. Quando olhamos a vida de grandes pessoas do passado, poderia citar José, ele teve todo o fundamento em sua família, do que Deus esperava dele, dos valores, era bastante incentivado, você pode até lembrar que ele recebeu uma capa colorida, né? E o pai sempre acreditou. Isso criou alguns problemas, mas do ponto de vista de José, ele teve uma base para poder desenvolver a sua autonomia futura. Olhamos também a vida de Jesus, que ele crescia harmoniosamente em todos os seus momentos. Com 12 anos ele foi à sinagoga, ao cenáculo, e lá ele pôde conversar com todos aqueles doutores da lei. Podemos ver em Jesus uma autonomia vertente. Ellen White, uma grande educadora, né, da rede adventista, que nós acreditamos que as grandes orientações de Deus, ela nos ajudou a compreender um pouco melhor. Ela diz que precisamos fazer com os nossos alunos, eles pensem por si mesmos e não reflitam apenas pensamentos de outros. Nós temos uma dificuldade hoje no mundo de pessoas que não criam, elas reproduzem. Então, quanto mais pessoas nós tivermos que simplesmente copiam o que os outros dizem, menos teremos pessoas capazes de contribuir com algo significante. A escola adventista, a rede de escolas adventistas tem como missão, inclusive, promover através da educação cristã o desenvolvimento integral do educando, formando cidadãos autônomos. E isso com uma finalidade, a finalidade é do bem-estar, de procurar o bem-estar da comunidade e também de um dia alcançar a pátria, que é o nosso alvo. Então, nós temos como educadores cristãos, nós temos uma origem, temos as nossas funções muito bem definidas, que é restaurar a imagem daquele jovem, a imagem de Cristo, e nós temos também um futuro bem determinado. Então, a visão cristã, a escola adventista, ela procura trabalhar bem, de forma bem clara, e isso é a missão da escola adventista, promover a autonomia.